10 a menos 1. Aí, se você olhar para as alternativas, ele não quer em notação, ele quer que você desfaça a notação, né? Porque os números aqui estão, né, na forma decimal sem a potência de base 10. Então, para você zerar aqui, aqui tem menos 1 aqui em cima. Para você zerar menos 1, você precisa de mais 1. E aí, para você acrescentar mais aqui, você anda para a esquerda. Lembra lá no outro aqui, né? Como foi que a gente... Por que que a gente acrescentou mais uma aqui? Porque a vírgula veio para cá, né? Para a esquerda. Então, como eu quero desfazer aqui a notação, a vírgula está aqui, né? E eu quero desaparecer o menos 1, então eu vai ficar 6,4 newtons. E aí a alternativa correta dessa questão é a letra A, né? Então você tem aqui a letra A na segunda questão e você teve aqui a letra D na primeira, certo? Se tiver alguma pergunta, mande aí, né? Essa daqui eu lembro que já foi feita aí com vocês, né? Só estou reforçando aqui. Vou falar mais uma vez, essa terceira já foi feita, né? Vou comentar mais uma vez. Essa daí pergunta é uma questão teórica, né? Que fala sobre a questão da lei de Coulomb, né? Ele fala, a força de interação, que é o que a gente está calculando aqui nas leis de Coulomb, entre duas cargas é proporcional à massa. Você, para começar lá, né? Para começar, lá na fórmula nem massa tem, né? Aqui é a força de interação, o assunto fala força de interação entre cargas. Ó, é a força de interação entre duas cargas. Então, ou seja, na lei de Coulomb não fala nem de massa. Então a letra A está descartada, né? Mas eu comentei lá no assunto anterior, da primeira vez que eu comentei, porque no primeiro ano você estuda o cálculo da força entre dois corpos, né? Eu não estou falando de cargas, estou falando de corpos, né? E lá a fórmula é um pouco parecida, ó. Tem uma constante lá, que é K também, só que lá vale outro valor, que é 6,67, né? Vezes 10 a menos 11, é outro valor. Aí aqui, lá aqui na fórmula, ao invés de ser carga, é a massa 1, né? E a massa 2, né, dividido pela distância ao quadrado. A fórmula é um pouco parecida, porque só muda que aqui são as cargas, né? Só que lá é força entre corpos, né? Então, aqui é força entre cargas. Então, quando a gente trabalha a lei de Coulomb, na lei de Coulomb, a gente fala sobre cargas. Então, por isso que a letra A está cancelada. Ele diz, a força elétrica, que é essa força de eletrostática, independe das distâncias? Não, né? Todas as duas dependem da distância, né? Tanto a fórmula de força entre corpos, como a força entre cargas, né? As duas dependem da distância e elas são, nas duas fórmulas, inversamente proporcional, né? Se você diminuir a distância, aumenta a força, se você aumenta a distância, diminui a força. Então ela não independe, ela depende. Por isso que também essa daqui é falsa. Foi falsa por causa do nome independe. A terceira, ele fala, a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente ao produto das cargas? Você viu que sim, ó. Olha o que disse aqui, ó. A força é diretamente proporcional. Lembrando que o nome produto é multiplicação. Ele só não quis colocar o nome módulo, né? Mas não tem problema. Se tivesse uma que tivesse o módulo, aí a resposta seria mais concreta, né? Mas como não tem outra alternativa, isso daqui é a nossa alternativa verdadeira, né? Que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, né? O outro, ó, a força eletrostática é diretamente proporcional à distância? Não, né? Ela não é diretamente proporcional à distância.
Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, só ele usar o nome diretamente já errou, né? E o outro, a constante K é a mesma para qualquer material? Não, né? Você viu aqui que para cargas o valor é uma constante, para massas, né, é outra constante. Isso daqui vale, ó, 6,67, né, vezes 10 a menos 11. Então, são valores diferentes, certo? Então, depois a gente vai voltar a falar sobre essa formulazinha aqui, certo? Sobre corpos. Força de atração entre corpos, ok? Então, aí a gente finaliza aqui a nossa terceira questão com a alternativa correta, a letra C, né? Vamos lá aqui para a nossa última questão do dia, né? Então você tem duas partículas de cargas de mesmo sinal, cujos valores Q1 é 5, ó. Aqui não é um M, é aquela letra grega, né? Que eu mostrei para vocês aqui, ó, que você não confunda o Mi, que é esse, que é o de microcoulomb, micro, e esse M mesmo, que é de milli, né? Então eu estou aqui em microcoulomb, então eu já sei que as cargas elas estão com a unidade de medida errada, né? E elas são separadas por uma distância de 4 metros e ele quer saber qual é o valor dessa força de interação entre essas duas cargas. Então, vamos lá. Ele disse a carga 1, né? E ele também disse a carga 2. Uma é 5 milicoulomb, microcoulomb, e a outra é 7, né? Aí eu falei para vocês que vocês vão ter que passar isso para coulomb e lá vem dizendo, ó, de micro coulomb para coulomb você tem que multiplicar por 10 a menos 6, né? Então, multiplicando aqui por 10 a menos 6, o outro também vai ter que multiplicar por 10 a menos 6. Como não tem potência de base 10, né? Você só junta, né? Não tem nem conta para fazer, é só juntar, né? 5 vezes 10 a menos 6. E a outra é 7 vezes 10 a menos 6. Todas duas em coulomb, né? Ó, Czinho. E ele diz que a distância é de 4 metros, então eu já não vou me preocupar com a distância, porque a unidade padrão é metros, né? Então, distância 4 metros. Pronto, aí essa força aqui novamente vai ser de repulsão, mas ele não perguntou por isso, né? Se era de atração ou se era de repulsão, né? Então, não tem como eliminar as alternativas. Só é mesmo uma questão de jogar os valores lá na fórmula, certo? Então, vamos lá, jogando aqui os valores lá na fórmula. Como ele quer a força. Força é igual a constante, né? K, que é 9 vezes 10 a nona. Depois, as cargas, né? Como elas já estão positivas, não precisa mudar o sinal, elas vão continuar positivas, né? E a distância, 4, né? Ao quadrado. Agora é hora das continhas, né? Vamos fazer as contas. F é igual a... Fazendo as multiplicações aqui, ó. 9 vezes 5
dá 45. Aí 45 vezes 7, né? Dá 315. As potências de base 10, você vai repetir aqui o 10, né? E vai fazer a continha com os lá de cima, né? Ó. Sinais diferentes, ó. 9 e menos 6 dá 3. E o resultado 3 menos 6, novamente sinais diferentes, dá menos 3. E sobre 4 ao quadrado dá 16. Então, a força é igual a... Fazendo a continha aqui, ó. 315 dividido para 16, né? Ó. 315 dividido para 16, você tem 19,6875. 19,6875. Confirmando aqui, ó. 19,6875. Aí, como só tem a potência de 10 em cima, né? Fica 10 a menos 3. Se por um acaso tivesse só embaixo, sabe o que você faz? Você coloca o 10 na parte de cima e muda o sinal, certo? Se tá menos 3, ficaria mais 3. Aí vamos ver se já tem a alternativa lá. Tem o valor aproximado, tá vendo aqui, ó? Na letra A, observe que, desculpa aqui, o valor aqui é aproximado, porque é 19,7, né? E aqui você tem o valor 19,68. Aí como é que faz a aproximação mesmo, né? Quando o número está acima de 5, né? A gente acrescenta um na casa do lado. Por exemplo, como ele só quer uma casa depois da vírgula, eu vou ter que desaparecer com esse 8. Então, como esse número aqui é maior que 5, eu só faço acrescentar um a casa do lado. Então, fica 19,7, né, vezes 10 a menos 3. Então, veja quantas casas decimais ele quer depois da vírgula. Geralmente, no máximo, assim, numa prova do Enem ou num vestibular, né, são só 2 casas decimais depois da vírgula. Ok? Eu só vou aqui finalizar fazendo a chamada, certo?